Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Esse é o projeto da Nefro Academy, que está vinculado a nefroclínicas, é o nosso braço educacional. Sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Tenho aqui comigo meu grande amigo, irmão, sócio, parceiro, mentor, Dr. Fernando Lucas. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema que para muitos é raro. Eu acho que eu discordo um pouco dessa afirmação. Acho que é extremamente prevalente. E se tem uma pessoa que gosta do tema, estuda e aplica isso na prática clínica, pelo menos que eu conheça, é esse cara que está aqui comigo. Então, boa noite aí, Fernando, e seja muito bem-vindo para mais um Nefrotalks. Beleza, Netão. Tamo juntos, parceiro. Bom demais. Fernandão, eu queria, antes de entrar propriamente no manejo da doença renal policística, que foi, na verdade, o grande chamado, eu queria te aproveitar. Eu vejo um grande, não vou colocar como erro, mas um grande problema das pessoas se apaixonarem muitas vezes por mecanismo, por fisiopatologia e transformarem isso em prática. Mas eu não sou aquele cara que não vejo sentido de entender até onde está a luz da ciência atual, as teorias mecanísticas e como que isso pode impactar em termos tanto de diagnóstica quanto de terapêutica. Afinal de contas, isso acaba sendo, eu brinco que é o alicerce da casa. Quando você tem um alicerce, você não tem a casa. Falta parede, falta telhado, mas sem alicerce você não tem casa. Não dá para tirar uma terapia de onde quer que seja, sem um alicerce bem montado. A probabilidade de você conseguir um resultado positivo é pífia. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem, na realidade, uma característica de simplificar aquilo que parece complexo e, por vezes, o é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das várias teorias que envolvem a fisiopatologia da doença renal policística, para depois a gente entrar propriamente na parte clínica, epidemiológica, de diagnóstico e, por fim, tratamento. Netão, isso é uma área encantadora do ponto de vista científico. Nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, houve um aumento aí substancial no conhecimento do mecanismo da doença. Essa doença passou por várias fases. Eu te diria que se a gente pudesse resumir os determinantes fisiopatológicos da doença renal policística autossômica dominante, a gente tem um triângulo com 3 vértices. Você sabe que eu gosto dessas figuras geométricas para encaixar as coisas. Num vértice você tem uma condição proliferativa. Depois a gente pode falar com mais detalhes quais são os mecanismos proliferativos que predominam nessa doença, mas é muito importante entender a doença renal policística hoje como uma doença proliferativa. Ela é basicamente um fenômeno de proliferação celular, mas ela não é só isso. De permeio a esse ambiente proliferativo, você tem também um ambiente inflamatório. Então, você tem um cenário microinflamatório de permeio que cria uma alça de amplificação do fenômeno de proliferação. Então, você tem proliferação, tem inflamação e você tem fluidogênese. Então, existe uma estrutura extremamente diferenciada na célula tubular, que é o cílio primário. E esse cílio primário é um mecanorreceptor que, quando estimulado, leva à formação de fluido para o interior do cisto. Então, toda vez que esse mecanorreceptor está doente, ele está alterado, você tem um excesso de produção de fluido. Então, se você tem proliferação, tem inflamação e tem muito fluido sendo produzido, você tem a tempestade perfeita para ocorrência, para o desenvolvimento dessa doença, né? Então, basicamente é um triângulo com esses 3 vértices aí, de maneira bem resumida. Então, acho que é importante a turma guardar isso aí, porque em última análise isso vai ser muito importante, principalmente na parte de terapêutica, né? De terapias de sucesso, outras nem tanto, mas que embasam muito essa tríade que você colocou aí da proliferação celular, da fluidogênese e da inflamação, que acaba permeando, eu acho que de uma certa maneira, essas nossas doenças crônicas do mundo moderno. Apesar da doença renal policística não estar dentro daquele
diagrama tão clássico da resistência insulínica, que é talvez o grande protótipo dessa inflamação crônica, ela também está ali presente. E um negócio que me chama muita atenção, Fernando, e isso tem sido muito debatido na fisiopatogênese da doença renal policística, é o pleomorfismo de apresentação. Você tem, apesar de várias distúrbios, né, de alterações genéticas, a hora que você pega alterações, vamos pegar a mais comum, do PKD1, que é a mais frequente. Você tem pessoas que evoluem muito bem, pessoas que nem tanto. E aí entra aquela história do second hit. Eu queria que você explicasse para o pessoal como é que isso funciona e de onde eles tiraram essa ideia e talvez por que ela tenha ganhado força aí na literatura atual. Esse é um outro assunto bastante instigante, Neto, porque dentro de uma mesma família, portanto, indivíduos comungando a mesma mutação genética, existe uma diversidade evolutiva dessa doença. E isso é curioso, né? Porque se a doença era de natureza genética, de caráter autossômico dominante, você esperaria um comportamento mais ou menos homogêneo. E isso não é universalmente verdadeiro. Em face desse fenômeno, imaginou-se que a mutação ela era uma condição necessária para a ocorrência da doença, mas não suficiente. Ou pelo menos a apresentação clínica ela podia variar de acordo com fenômenos pós-mutacionais. E, de fato, isso acontece. São os segundos hits que acontecem. O primeiro, obviamente, ele é a mutação, mas ao longo do desenvolvimento, tanto embrionário e no desenvolvimento ao longo da vida, outros fenômenos eles podem ocorrer, que a gente chama de pós-mutacionais, e isso muda um pouco a evolução da doença. Além disso, né, você tem fenômenos de natureza genética, né? Também a gente lembra pouco disso lá na biologia, mas são fenômenos conhecidos. Um deles é o mosaicismo, né? O mosaicismo ele pode ser um outro fenômeno genético que já é bastante conhecido por nós, mas que explica o porquê indivíduos de uma mesma família eles podem ter essas manifestações fenotípicas diferentes. Então, os hits e fenômenos de natureza intrinsecamente genética, classicamente, primordialmente o mosaicismo. Explica essa variação, porque é curioso, né? De fato, não deixa de nos chamar a atenção. É algo que realmente, eu lembro que a primeira vez, isso já deve ter uns 2, 3 anos, talvez, que eu tenha lido a primeira vez essa abordagem do second hit. Falei, cara, isso faz muito sentido, inclusive faz muito sentido em outras situações, não necessariamente relacionadas à doença renal policística, né? Aquela coisa de você ter uma determinada predisposição genética e tem um outro fator ambiental que entra na parada e que transforma faz a tempestade perfeita, como você bem colocou ali, na hora que você tem aquela tríade fisiopatológica da doença renal policística. Você comentou um pouquinho nessa tríade patológica sobre a hiperproliferação celular. Queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo nisso aí, porque talvez essa seja o grande fio da meada que a gente tem corrido atrás nos últimos tempos. Isso é legal, né? Acho que se a nossa audiência ela entender a doença renal policística como uma doença proliferativa, muito próximo de um câncer, vamos dizer assim, de uma doença de natureza oncológica, isso nos remeteria a quais são os processos intracelulares que regulam a proliferação e a antiproliferação. Porque você imagina, o que leva uma célula tubular adulta a se proliferar? Isso não é um fenótipo esperado. Entretanto, essa célula, se você for remontar a embriogênese, essa célula já foi uma célula muito proliferativa, necessariamente proliferativa. Então, ela tem uma memória genético-bioquímica para proliferar. Ela sabe proliferar. Ocorre que ao longo do desenvolvimento, quando ela se deixa de ser uma célula embrionária, de perfil proliferativo, de fenótipo proliferativo, para se tornar uma célula adulta, mecanismos intracelulares antiproliferativos eles entram em ação. Então, é basicamente o equilíbrio entre forças proliferativas e forças antiproliferativas que vão determinar o fenótipo policístico ou não. Na verdade, o que as mutações elas fazem
é desequilibrar essas forças, no sentido das forças proliferativas. Então, de maneira didática também, a gente pode elencar duas tríades, né, Tom? Se você me permitir. Você tem uma tríade Claro. do mal, que é uma tríade proliferativa, que eu chamo de fera, é um cachorro bravo, e você tem uma tríade do bem, que são as forças antiproliferativas, que é a coleira que segura o cachorro. Então isso é uma fera. As forças proliferativas são feras prontas para atacar. E quais são as principais, né? Então, de maneira bastante resumida, você tem o AMP cíclico, que é uma força muito poderosa de proliferação. Você tem a mTOR, que é uma outra força bastante poderosa de proliferação, e a proteína quinase, a PKC. Então essas são as principais feras proliferativas que ficam ali seguras por coleiras celulares. E quais são as principais coleiras? A tríade do bem. O cílio primário, quando adequadamente estimulado, ele consegue segurar essa proliferação. O cálcio, que é um segundo mensageiro intracelular, quando ele entra na célula, ele desvia as forças para antiproliferação. E você tem a AMP-quinase, que é um potente antiproliferativo celular, conhecido em vários outros cenários, estimulado por uma série de coisas boas que a gente faz na vida. Essa AMP-quinase, por exemplo, ela é estimulada por atividade física, ela é estimulada pelo jejum, então, ela é estimulada por dieta cetogênica, pela metformina, uma série de coisas que a gente sabe que funcionam em outros cenários antiproliferativos, também potencialmente atuariam aqui através dessa força antiproliferativa. Então, essas duas tríades, né, estão em constante equilíbrio dentro da célula. Sempre que a tríade do mal ganhar a briga, a célula se prolifera e vira um cisto. De maneira resumida, é isso que acontece. Show. Eu queria até aproveitar, porque esse é um tema que eu falo que eu já vi você dando algumas aulas a respeito do tema, e eu acho que essa analogia que você faz da fera e da coleira é algo brilhante, 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 mas eu queria que as pessoas conseguissem entender isso, porque talvez fique muito confuso, principalmente para quem às vezes ainda não teve contato com o assunto. E entender isso aqui vai dar substrato para muito do que a gente vai falar hoje e que sai numa próxima live, porque eu não sei se a gente vai conseguir esgotar esse assunto hoje aqui com uma hora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de novo a respeito disso, de modo assim, bem direto. Olha, o que eu tenho fazendo o bem, o que eu tenho fazendo o mal, e desse desbalanceio nascem os cistos. Olha, eu vou te dar um exemplo prático que ilustra esse jogo de forças dentro da célula. A gente sabe que na superfície da célula, na membrana da célula tubular, existe um receptor muito importante, é o receptor V2 da vasopressina. Esse, por sua vez, é um hormônio circulante que é liberado toda vez que você precisa de osmorregulação, ou seja, toda vez que o indivíduo está com sede, esse hormônio ele é liberado, ele age nesse receptor, ele vai estimular uma proteína chamada adenilciclase, e essa adenilciclase estimula exatamente o AMP cíclico. Como o AMP cíclico é uma fera da proliferação, toda vez que você consegue entender por que o indivíduo que não toma água predispõe à proliferação celular, porque você liberou uma célula um agente, uma fera da proliferação celular. E o contrário é verdadeiro. Toda vez que você está numa situação de hiperidratação, a vasopressina ela deixa de ser produzida, o seu nível circulante cai, você deixa de estimular esse receptor e a fera da proliferação ela deixa de ser estimulada. Esse é um exemplo bastante prático. Fica a dica, guardem isso. Guardem, o famoso vai ser importante. Exatamente. Coloca isso no bolso. Uma outra situação interessante, Neto, que também promoveu uma série de insights terapêuticos, foi um entendimento de que a mTOR é uma fera da proliferação. Portanto, a inibição dessa fera seria algo desejável.
e isso motivou uma série de estudos com uma classe de drogas chamada de inibidores da mTOR. É uma outra ligação entre um mecanismo, um insight fisiopatológico e uma potencial intervenção terapêutica. Coisas Os mais simples. transplantadores estão bem acostumados com essa droga, né? Pessoal que estuda aí, educador físico, que gosta de pensar em crescimento muscular, também está bastante acostumado com a ativação dessa via, né? Exatamente. Existe uma proteína intracelular, né, então, que é a proteína da esclerose tuberosa, que naturalmente inibe a mTOR. Olha que coisa interessante. Existe uma doença que provoca uma mutação nessa proteína. Se ela provoca uma mutação e você perde esse natural inibidor, a fera fica solta. A célula começa a entrar em proliferação, você tem um fenótipo cístico. Essa doença é conhecida como esclerose tuberosa. Exatamente uma mutação numa coleira natural, percebe? E aí você solta a célula para proliferação. Outra coisa interessante, eu falei rapidamente no início, mas é a metformina. Uma coleira importante aí da antiproliferação é a AMPK. E a AMPK, ela é fortemente estimulada, por exemplo, pela metformina. Então tem alguns estudos aí avaliando metformina no tratamento da doença renal policística em indivíduos não diabéticos. O objetivo é usufruir desse mecanismo antiproliferativo da droga. Então, basicamente é um jogo, né, Tantão? Você está julgando com essas forças de proliferação versus antiproliferação. Mas se você guardou a tríade do bem e a tríade do mal, você matou a charada. Show. Eu acho que isso dá uma clareada grande em algo que talvez seja muito complexo, principalmente na hora que você pega um texto de uma maneira geral, aquela coisa, você, nossa, que coisa confusa e tal, mas esse balanço, que é engraçado que acontece em várias outras doenças, né? Na hora que você vai pegar nefrolitíase, por exemplo, você tem também esse balanço entre forças do bem, vamos dizer assim, forças do mal, a coisa se repete naturalmente e isso é a base, o esteio para a gente pensar em como agir, atuar de forma terapêutica nessas doenças. Ô, Netão, só fazendo uma outra digressão interessante, que isso aqui faz interseção com um assunto que a gente gosta muito, que é nutrição clínica. Olha só, o que os pesquisadores imaginaram? Falou, tá bom, se essa doença é uma doença de natureza proliferativa, talvez ela comungue características de outras situações proliferativas. Por exemplo, o exemplo clássico são as situações de oncogênese, oncológica. A célula tumoral, né, então, a célula cancerosa, ela tem uma característica interessante. Além dela se proliferar muito, essa é uma célula que não consegue utilizar a glicose de forma aeróbica. Então, é uma célula que perde toda aquela maquinaria bioquímica para produzir energia a partir da glicose. Pelo menos a glicólise aeróbica, isso é perdido. A eficiência energética dessa célula ela é muito comprometida. Entendeu? Ela só produz energia através da glicose, mas uma glicose que para ali no citoplasma, né? Ela não, toda aquela via da fosforilação oxidativa na mitocôndria não existe mais, ou seja, é uma forma muito primitiva de produzir energia a partir da glicose. De forma prática, 30 e tantos ATPs viram 2, né? Exatamente. Essa célula é uma célula doente nesse aspecto. E ela precisa muito de energia e usa o combustível mal. Então, um insight terapêutico nesse cenário é deixar de ofertar glicose. Ou de maneira dietética, você coloca o indivíduo num perfil dietético cetogênico, low carb, ou você oferta para o indivíduo um análogo de glicose que vai entrar nessa célula e não vai ser utilizado como produção de energia. Esse análogo não vai ser utilizado como produção de energia. Esse análogo ele existe, ele chama deoxiglicose e tem sido estudado nessa condição. É você usar uma característica do metabolismo energético dessa célula proliferativa doente para tratar o indivíduo. Então perceba que, de fato, esse fenótipo proliferativo ele existe, tem sido cada vez mais estudado e esse é o caminho que a doença renal policística tomou nos últimos tempos. Muito bom.
Muito bom, e eu acho que essa base fisiopatológica vai ser muito importante para a gente estar discutindo, no final das contas, o tratamento proposto, via de regra, aí para os nossos pacientes. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar um pouquinho também a respeito de fatores de risco de progressão, e eu queria começar falando primeiro de genética. Eu lembro que quando eu fui fazer minha prova de título, caiu uma pergunta assim a respeito de PKD1 e PKD2. E eu fiquei puto com aquilo, que eu falei, cara, tanta coisa para esses caras perguntar, os caras vão me perguntar especificamente a respeito de qual o nome do gene que faz isso. Porque eu até acho que tem sentido entender um pouquinho a respeito disso, mas não o nome do gene. O que você acha? O que você me diz a respeito dessas duas expressões gênicas mais convencionais, mais tradicionais, vamos dizer assim, o PKD1 e o PKD2, em termos de resultado prático, em termos de expressão clínica da doença? Então, primeiro, né, então, assim, é importante entender por que que uma mutação num local específico do nosso genoma provoca esse estrago fenotípico. É interessante. Porque esse equilíbrio de forças que eu falei, você veja que é bastante complexo, né? Eu falei da tríade do bem, da tríade do mal, mas precisa de alguém para equilibrar essas forças no funcionamento celular. Eu falo que precisa de um maestro para poder tocar essa orquestra celular de maneira harmônica. E o Tá maestro mais para juiz de Ultimate Fight, viu? mais ou menos isso. De toda modo, essa figura do juiz, do maestro, ela existe dentro da célula, mais especificamente na membrana celular, e é a molécula da policistina. A policistina é uma molécula transmembrana, extremamente importante, de muita densidade na célula tubular. Por exemplo, o cílio primário tem muita. E essa molécula da policistina 1 e 2, as duas se interagem de maneira bastante harmônica, finamente regulada, e ela vai mexer em vários processos que, em última análise, vão regular a tríade do bem e do mal. De tal sorte que, se você tem uma mutação no maestro, a célula fica descontrolada do ponto de vista da proliferação. É fácil você entender. Então, o maestro que regula a tríade do bem e do mal é exatamente a molécula sintetizada pelo gene PKD1, que é a policistina 1, e a molécula sintetizada pelo gene PKD2, que é a policistina 2. Elas, como eu te disse, elas são finamente intricadas, uma delas funciona como um canal de cálcio, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O importante é você entender que, se essa molécula funcionar bem, a tríade do bem e do mal, elas vão ficar equilibradas e a célula não prolifera. E o contrário é verdadeiro. É por isso que uma pancada nesse gene gera o fenótipo. O 1, né, então, ele é mais agressivo do ponto de vista fenotípico. Toda vez que você tem uma mutação, existem vários tipos de mutação, mutações nonsense, mutações truncadas, uma série de mutações nesses genes, muitas ainda, existem não só esses dois genes, mais ou menos 8 a 10% de mutação não conhecida, mas, de todo modo, a mutação mais prevalente, vamos dizer assim, cerca aí de 75, 80% dos pacientes vão sofrer a mutação PKD1, que é mais agressiva. Esse paciente, geralmente, ele tem uma doença mais precoce, com manifestações clínicas mais exuberantes por volta aí da quarta, quinta década de vida, então o impacto na vida do paciente é bastante pronunciado. Já a tipo 2, ela tem um curso um pouco mais indolente, esse paciente vai desenvolver disfunção renal numa etapa mais tardia da vida, muitos não chegam a desenvolver a forma terminal da doença renal crônica, e a tipo 2 perfaz mais ou menos 10 a 15% das mutações. Sobra aí 5 a 10% de mutação não conhecida, né? Então, o padrão é clássico, né? Padrão de herança é um padrão de herança autossômico dominante com a penetração do gene de mais ou menos 50%, tá? Então, esse padrão também é conhecido por nós. Então, se um dos pais tiver a doença, a prole tem uma chance estatística de 50% de chance de herdar aquela condição. Não, muito bom, e até eu fiz uma pequena revisão aí para pegar dados mais pontuais para vocês.
Tem duas coortes que eu encontrei, uma coorte irlandesa e uma coorte americana. A alteração no PKD1, o início de diálise gira em torno de 74 anos, de 54 anos, e do PKD2 em torno de 74 anos. E puxando para isso, eu queria levantar uma coisa que eu convicção. A gente foi residente mais ou menos na mesma época. PKD2 durante muito tempo foi visto como uma condição benigna. E eu acho que por dois motivos. Primeiro, por uma falta de conhecimento próprio, outro, por uma longevidade maior da população, começou a se ver, não, olha, se o povo começar a passar de 70 anos, isso pode ser um problema. E isso, do ponto de vista prático, acaba gerando alguns insights do ponto de vista de diagnóstico e de prognóstico. Você consegue passar para a gente, Fernando, como é que você usa isso na sua prática clínica? Afinal de contas, é muito raro, quiçá quase que nunca a gente faz efetivamente um estudo genético desse indivíduo ou da família per si? Tá, esse é um ponto importante, um assunto difícil, assim, esse screening. Vou tentar aí, de maneira tranquila, tornar isso palatável para a audiência. Então, basicamente, você tem situações nos quais a história familiar ela é conhecida e não é conhecida, ok? Nós vamos trabalhar primeiro a situação no qual a história familiar é conhecida. Nesse cenário também, você pode subdividir esses pacientes em dois grupos, aqueles nos quais a mutação ela é conhecida, como você disse, é uma absoluta exceção, principalmente no nosso meio, e você tem aquele cenário no qual a mutação é desconhecida, que é a nossa realidade. Então, aquele paciente que sabe que tem a doença na família, mas não sabe qual a mutação ele tem, qual a mutação existe naquela família. Como é que você faz o screening, o rastreamento em indivíduos assintomáticos? Essa situação é muito comum no consultório. Então, estou me referindo a um indivíduo que ainda não teve nenhuma manifestação clínica, geralmente indivíduos mais jovens, que te procuram querendo saber se tem a doença ou não, tá? Então, você tem, na verdade, métodos para rastreamento, métodos de diagnóstico por imagem e médicos genéticos, tá? Então, primeiro eu vou falar dos diagnósticos por imagem. O mais comum é utilizar o ultrassom, né? Então, o ultrassom é um método acessível, de boa acurácia, a gente vai conversar um pouquinho disso aí ao longo da live, barato. Então, para a nossa realidade, para fins de screening, de rastreamento, ele se aplica bem, tá? E os critérios utilizados para esse screening, eles são basicamente baseados em ultrassom. É o que nós vamos falar aqui agora. Então, recapitulando, eu estou falando de indivíduos que sabem que tem a doença na família, mas não sabem qual a mutação existe naquela família. E te procuram assintomáticos. Então aqui, né, eu vou usar aquele recurso mnemônico que eu sempre gosto, tá? Então nós vamos dividir esse grupo em 3 faixas etárias, tá? Aí qual que é o recurso? Nós vamos guardar idades importantes para o ser humano, marcos cronológicos importantes. 15 anos de idade, que é a hora que o indivíduo começa a entrar na vida adulta, 40 anos de idade, que é a hora que ele entra na maturidade, e 60 anos de idade, que é a hora que ele entra na velhice, ou na melhor idade. Pode ser assim? Então, melhor, boa. 15, 40 e 60, tá? Boa. E aí você vai dividir, baseado nesses 3 marcos cronológicos, 3 intervalos de screening. Paciente que vai de 15 a 39 anos de idade, paciente que vai de 40 a 59 e pacientes com mais de 60 anos de idade. Facilitou? Demais da conta. Beleza. Então, nesse primeiro intervalo, pacientes que têm 15 a 39 anos de idade, eu estou falando de rastreio com ultrassom, tá? Aí você também tem 2 cenários, tá, Neto? Eu vou falar do cenário nos quais você encontra cisto, tá? Então, a probabilidade pré-teste é alta e o exame é positivo. Você faz ultrassom e acha cisto. Então, de 15 a 39 anos, se você encontrou 3 cistos uni ou bilateralmente, você tem critério diagnóstico para a doença, ok?
Naqueles pacientes que têm de 40 a 59 anos de idade, se tem pelo menos 2 cistos em cada rim, você tem critério diagnóstico para a doença. E nos pacientes com mais de 60 anos, se você tem 4 cistos em cada rim, você tem critério para a doença. Fechou? Beleza. Então, essa... Acho que isso que você falou, esse critério, são critérios simples, com uma tecnologia altamente acessível, barata e com uma bela de uma acurácia. Então, Exatamente. agora, Aí nós estamos falando, Netão, de screening em pacientes assintomáticos e probabilidade e valor preditivo positivo, tá? Você achou o cisto. Mas você vai concordar comigo que o cenário mais comum não é esse. É aquele paciente que te procura e quer excluir a doença, concorda? Sim. Essa que é a angústia dele, né? Ele quer saber se, uma vez negativo o exame, se ele pode ir para casa tranquilo, se ele não tem a doença. Ou se você está fazendo uma avaliação específica, por exemplo, para fins de transplante. Aí o marco de idade, Netão, é o marco da maturidade, é os 40 anos, tá? Então, se o paciente tem mais de 40 anos e ele tem de 0 nenhum cisto, ou no máximo um cisto, você excluiu a doença, tá? Então, mais de 40 anos, ele não tem nenhum cisto, ou no máximo um cisto, você excluiu a doença. Com menos de 40 já não dá para você excluir com segurança. Até com 30, 39 anos, você tem até um bom valor preditivo negativo. Mas para facilitar a vida do ponto de vista prático, se tem menos de 40, parte para um método mais sensível, tá? E aí a sugestão são 2 métodos que a gente consegue com relativa facilidade. É a tomografia licoidal contrastada, tá? Com cortes mais finos, e a ressonância com hipersinal em T2. Lembrando que o T2 é aquele exame no qual a água fica branca no exame, do ponto de vista prático, para a gente que não é radiologista, é isso, tá? Então, tomografia licoidal contrastada ou a ressonância com hipersinal em T2. Então, se você tem esse público com menos de 40 anos e a ressonância, que é o método que eu mais uso, e que foi estudado naquele protocolo TRISP, aquele estudo canadense, se você tem menos de 5 cistos na ressonância, está excluído o diagnóstico. Então, o indivíduo com menos de 40 anos te procura. Você não está confortável, não é que você não esteja confortável. O ultrassom não é um bom método para exclusão. Faz uma ressonância com hipersinal em T2. Se o indivíduo tiver menos de 5 cistos, a doença está excluída. O valor preditivo negativo é próximo de 100%. E se você quiser usar um método mais sensível para confirmar a doença nesse extrato etário mais baixo, seja a ressonância, seja a TC. Eu estou falando da ressonância porque é o que foi estudado no TRISP, tá? A ressonância, para confirmar, é acima de 10, o achado acima de 10 cistos nessa população com menos de 40 anos, tá? Lembrando que com menos de 30 anos, você nem pensa em usar ultrassom, tá, Netão? Aí realmente não é um método elegível para exclusão, tá? Eu fiz isso aqui de maneira simplificada, eu puxei para 40, porque do ponto de vista prático facilita a nossa conduta, tá? Então nós falamos da confirmação e falamos da exclusão em pacientes que têm história familiar positiva e não sabem qual é a mutação genética, que é o que acontece na prática, tá, Netão? Do ponto de vista daqueles indivíduos que sabem que é uma exceção, muda um pouquinho, que como a doença é mais agressiva na mutação do tipo 1, você subdivide aí esses pacientes mais jovens entre 30 e 39 anos de idade, mas assim, essa é uma situação que não é a situação mais corriqueira para nós. Fernanda, e aí vai a famosa dica que não está no livro. Escolha bem o seu radiologista. Boa. Se você não fizer essa boa escolha, tudo isso vai para a água abaixo. Perfeito, Netão. Eu vou fazer a propaganda. Eu vou fazer a propaganda aqui, Netão, porque é uma pessoa espetacular. Eu acho que é um serviço de utilidade pública, tá? Se a gente pode chamar assim. É para quem eu mando os meus pacientes. Eu também. Que é o Raul. Na verdade, foi por indicação sua, uns anos atrás.
e de fato o cara é muito competente, disponível, foge um pouquinho da característica do radiologista, ele gosta de relação médico-paciente, né, Netão? E faz o Verdade. protocolo CRISP para diagnóstico, já com finalidade terapêutica, nós vamos falar isso depois oportunamente. Aí é o protocolo CRISP. Esse que eu falei agora é o TRISP. Isso é para complicar um pouquinho a cabeça da galera, né? Não, o Raul realmente e Raul Silva, tá? Porque tem outros Rauls, inclusive o outro também é muito bom, mas esse que a gente está falando é o Raul Silva. Raul é um cara completamente fora da curva, realmente, não só para esse tipo de diagnóstico, mas diagnóstico por imagem com ele é um negócio assim. Já tive situações que ele literalmente me salvou e, de tabela, o paciente. Ô, Fernandão, acho que a gente deu uma conversada boa a respeito aí do tema, mas ainda me ficou uma dúvida. Quando eu preciso começar esse rastreamento? Até quando vale a pena eu começar esse rastreamento muito precoce? Estou considerando aqui que a família tem a doença renal policística. Tá, Tem alguma beleza. idade, algum corte onde vale a pena Tem. assim? Porque existe uma ansiedade Pressão, né? natural, né? Netão, então Mas eu assim, queria... sua pergunta é sensacional, isso acontece todo dia no consultório. Então, primeiro, assim, a gente deve fazer uma consideração de ordem prática, né? Mesmo numa família de portadores de doença renal policística, qual seria a vantagem de você saber que um filho tem a doença muito cedo? Isso é uma reflexão que o médico precisa fazer com... Primeiro porque é uma doença que não tem tratamento precoce, a gente já falou que essa evolução clínica é pleomórfica, então isso muda muito aí de paciente para paciente. Do ponto de vista prático, isso pode gerar mais ansiedade, problemas de natureza psicológica para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. Então eu faço muito essa reflexão com os pais que me procuram, tá? Do ponto de vista prático, Netão, se você usar um método altamente sensível, que é a ressonância com hipersinal ou a tomografia helicoidal, a TC helicoidal ou ressonância, e o indivíduo aos 18 anos ele não tem cisto num contexto de história familiar positiva, o valor preditivo negativo é muito alto. Virtualmente você excluiu a doença, tá? A sensibilidade é tão alta que se esses exames altamente sensíveis forem negativos aos 18 anos, menos que isso há muita discussão, tá? Se o exame negativo exclui. Mas com 18 anos, para te responder de forma objetiva, seria o ponto de corte. Se o exame for negativo, você tem uma boa segurança para afastar a doença, tá? E isso é interessante porque mesmo com uma probabilidade de pré-teste bastante alta, né? A gente está Mesmo, falando... aí é o joguinho, né? Porque aí você usa a sensibilidade. Aí a gente chama de razão de verossimilhança negativa, né? Então, isso joga a probabilidade pós-teste lá para baixo. Show de bola. Muito bom. Te fiz essa pergunta porque você confirmou, mas isso é todo dia, né? Às vezes as pessoas com uma criança com 8, 10 anos, ou às vezes um adolescente, querendo de todo jeito fazer o exame, e por vezes aquilo ali, o fato de vir negativo não vai ser capaz de excluir a doença e aquela angústia vai ser mantida a despeito de tudo que está acontecendo. Então, outra dica prática, a gente vai falar um pouquinho mais, só porque acho que é oportuno. Esses exames, eles têm uma sensibilidade tão alta, eles melhoraram tanto ao longo dos últimos anos, que a acurácia deles, ela é semelhante ao teste genético, tá? Ou seja, se esse indivíduo aos 18 anos tem um teste negativo, você pode, na prática, prescindir até de um teste genético, que é caríssimo, né? Outro dia eu tive a informação que existe um grande laboratório aqui em Belo Horizonte que faz esse teste, o custo é impeditivo. Coisa assim, quase caí para trás a hora que eu vi. E você tem uma ferramenta altamente sensível que permite aos 18 anos de idade, quando negativo, praticamente excluir a doença. Pode abrir mão aí até de um teste genético. Essa é uma dica interessante para você também não onerar aquela família com um teste muito caro e que também não é incremental em relação à sua tomada de decisão. Essa seria a forma correta de colocar isso. E te diria que uma dica fundamental para os transplantadores, né, Fernando?
Porque Exatamente. numa situação de doação vivo relacionado, se você tem aquela dúvida, se você tem todo o desejo e obrigação de proteger o doador, fazer esse tipo de exame vai ser crucial e vai fazer com que a gente não precise necessariamente caminhar para o teste genético, que realmente é um valor exorbitante e pouco acrescenta agora frente à propedêutica que a gente tem à nossa mão. Então, acho Boa, que, Netão. do Isso ponto aí. de vista prático, é bem interessante. Um outro dado que eu acho que eu uso muito na minha prática clínica, não sei se você costuma usar, em termos de valor preditivo positivo, é se há alguém na família. Eu sei que a família tem doença renal policística. Eu não sei se é PKD1 ou PKD2. Mas se eu tenho alguém na família que começou diálise antes dos 55 anos, eu tenho um valor preditivo positivo de 100% de que É, aquilo é PKD1. é. E se Isso eu... é importante. Isso aí. Manda lá. Esse dado é importante quando positivo, né? Quando negativo, ele não Exatamente. exclui. Não, de maneira nenhuma. Eu tenho dois dados importantes que são positivos. Esse é um deles, e o outro é quando eu tenho uma pessoa na família com mais de 70 anos que não tenha entrado em diálise, isso dá um valor preditivo positivo também de que aquela família tem o PKD2. Agora, você já adiantou. Quando isso não acontece, realmente o valor preditivo negativo eu não consigo mexer. Eu não tenho ainda um fator que me dê essa segurança quando a coisa não acontece. Ô, Então, Netão, vamos, assim, uma coisa que é só para a gente, porque a gente é um encadeamento de ideias, né? Vamos falar um pouquinho daquela situação do indivíduo que não tem história familiar? Que, acho que essa vamos, primeira parte nós já vamos. discutimos bem, né? Que Tá, essa tá, tá é na uma, minha pauta aqui, eu já vou então te emendar. Fiz um ultrassom, tô cheio de cisto nos meus rins. Você tem alguém na família que já fez diálise? Não. Alguém que tenha cisto na família que eu saiba? Não. E aí? isso é interessante, né, Tom? Que essa situação ela não é uma coisa inusitada. Há determinados estudos, com algumas coortes em doença renal policística, apontando até 25% de pacientes nessa condição. Indivíduos que não têm história familiar. Então vamos pensar um pouquinho naquele indivíduo que está nessa situação, tá? Ele tem uma doença suspeita por um achado de cisto, não há história na família. O que pode estar acontecendo nessa, nessa circunstância? Ou o indivíduo tem pais que não souberam, tem uma doença indolente, uma mutação PKD2, por exemplo, e ninguém ficou sabendo na família, ou você tem indivíduos nos quais ele é o primeiro a sofrer a mutação. A gente lembra da genética, que esse indivíduo é chamado de probando, é o primeiro a sofrer a mutação. De forma geral, o desconhecimento familiar responde por 25% dos casos. E esse indivíduo ser o primeiro por 5% dos casos. Então não é uma coisa Tão incomum. raríssima, né? Tão incomum. E aí o que acontece? Como que você trabalha com os critérios ultrassonográficos para pensar na possibilidade da doença? Eu estou falando do dado positivo, tá? É a presença de mais de 10 cistos em cada rim. Então toda vez que você tiver indivíduo sem história familiar, com mais de 10 cistos em cada rim, o valor preditivo positivo para a doença renal policística é alto. Sobretudo, quando esse achado ultrassonográfico é acompanhado de dois outros, quais sejam o aumento renal. Né? Então, toda vez que você tem muito cisto com rim grande, fica atento que muito provavelmente você está diante de doença renal policística, e indivíduos que têm cisto hepático. Então, múltiplos cistos bilaterais associados a cisto hepático, até prova em contrário, você está diante da doença renal policística autossômica dominante. Tá? Então, E eu queria, regrinha, 10 cistos em cada rim. e eu queria aproveitar esse comentário seu para levantar para o pessoal como que é importante trabalhar bem essa questão da história, da probabilidade pré-teste. Vocês vejam que a gente comentou aqui que acima de 60 anos, 4 cistos em cada rim já seriam um critério forte para diagnóstico na pessoa com doença renal policística na família. Em compensação, na pessoa que não tem, eu preciso de 10. Perfeito, perfeito. Então, e isso é muito importante. Isso se repete na medicina e, por vezes, é subvalorizado. As pessoas pegam um exame, 3 cistos em cada rim. Mas quem é o ser que fez esse exame?
Exemplo bom para você Esse, usar nas suas aulas de MBA lá, Netão. Excelente. Muito bom. é, Isso aí. é impressionante como que isso é importante e por vezes as pessoas, essa tara por valorizar exame, né, Fernando? As pessoas, Exatamente. por vezes, olham o exame e esquecem que atrás desse exame tem uma pessoa. E eu não estou falando aqui da questão do tratamento humanístico, que é mega, ultra importante. Quem me conhece sabe o quanto que eu valorizo isso. Não, estou falando isso em termos de ciência, em termos de fazer um diagnóstico correto, bem feito, técnico. Tem nada a ver, absolutamente nada a ver com tratamento humano, de cuidar bem da pessoa. Isso Beleza. é fazer medicina baseada em evidência na acepção da palavra, na prática, ao lado do paciente, mudando a vida dessa pessoa. Então, está É, aqui um exemplo claro de como que isso é importante. isso aí. Então, só uma outra consideração a respeito do ultrassom, tá? Porque isso vai chegar para nós, enormemente, através de um achado ultrassonográfico, concorda? Sim, Ultrassom sem a gente dúvida. está cansado de saber, né? Ultrassom, esses critérios que a gente discutiu anteriormente, não são critérios para ultrassom de alta resolução, que é um método que tem se incorporado aí nos últimos tempos. Nós estamos falando de ultrassom convencional, mas em boas mãos, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, fica atento aí em quem fez o seu ultrassom. Depois, se a gente tiver um tempinho, a gente pode falar em diagnósticos diferenciais, que aí a acurácia do ultrassom ela vai ser importante. Então, você tem que saber quais são as suas referências. Não é incomum eu pedir para repetir o exame. Às vezes o indivíduo ele tinha lá cistos, laudado como cisto renal múltiplos bilaterais, ele tinha múltiplos parapiélicos. Muda completamente o raciocínio. Sim. Entendeu? Tem um critériozinho que é muito utilizado, que é o famoso CAPA, que é essa variabilidade interobservador. Na prática é o seguinte, se você não conhece quem fez o exame, manda repetir com alguém que você confia. Isso aí. É exatamente. E eu falo isso muito para o paciente, viu, Fernando? Eu falo assim, olha, eu não confio no doutor fulano que fez seu exame, ele pode ser ótimo, ele pode ser fera. Tomara que ele seja, porque se eu repetir o exame e der a mesma coisa, eu vou ter uma outra pessoa de referência. Mas não é infrequente a gente achar uma coisa completamente diferente. E talvez o ultrassom seja o protótipo do exame examinador dependente. Isso aí. Como é importante ter aquela pecinha ali que está atrás do transdutor, faz toda a diferença. Né? Isso aí. O Fernandão, você começou a falar alguma coisa aí, tanto de tamanho renal, quanto de manifestações extras. A gente não vai ter muito tempo. O que você prefere entrar? Na questão do tamanho, eu estou achando que eu vou deixar isso para uma segunda live. Falar um pouquinho das manifestações extras. Pode ser? Pode, você que manda. Beleza. Você comentou aí a respeito dos cistos hepáticos. Cisto hepático, algo de diferente a se fazer? Precisa encaminhar para hepatologista? Precisa de algum acompanhamento seriado? O que você me diria? Na verdade, essa é uma consideração importante, porque a doença, ela na verdade é uma doença renal policística, em regra, hepato-renal. A evolução da doença hepática, normalmente ela é benigna. Então, a gente fala que, parafraseando o que acontece lá na febre reumática, né, Neto? A doença renal policística, ela lambe o fígado e morde o rim, como regra Ótimo. geral. Mas isso não é um fenômeno universal. Há determinados indivíduos onde o fenótipo hepático ele começa a ganhar importância. A gente pega pacientes, sobretudo mulheres, isso é mais frequente em mulher, que tem cistos hepáticos muito grandes, e isso pode trazer problemas de natureza mecânica e, eventualmente, até funcional. É uma absoluta exceção, mas são doenças que se comportam, do ponto de vista hepático, de forma maligna, tá? Então, ficar atento aí para esse subgrupo, e para eles, às vezes, você precisa de terapias mecânicas, esvaziamento de cistos, às vezes você tem cistos hepáticos muito grandes, ressachando a câmara gástrica. Esses pacientes têm muito empachamento e se desnutrem por causa da briga de tamanho com o fígado. Então, dor, né, sangramento intracístico. Então, ficar atento para esse fenótipo que é mais comum aí em mulheres, tá? Você viu já algum caso, Fernando? Já eu tive um caso dramático. Na época eu ainda estava lá no Hospital Felício Roxo, foi uma coisa, um paciente que a gente estava preparando
para um transplante, uma paciente muito querida, muito próxima a mim, e ela desenvolveu, ela internou para fazer uma nefrectomia bilateral, né, por causa, ela tinha rins gigantes, assim, e se discutiu, o fígado dela era tão grande que ela precisou fazer uma hepatectomia parcial, cara. E esse paciente evoluiu de maneira muito desfavorável no pós-operatório, desenvolveu uma hepatite fulminante, veio a falecer nesse pós-operatório, não tive a oportunidade nem de transplantá-la. Era uma paciente que tinha aí próximo de 40 anos de idade, cara. Se for quem eu estou pensando, foi eu que olhei. Foi você mesmo, é esse caso mesmo. Né? Eu tive um outro caso, além dessa, um caso que, felizmente, esse saiu bem. Foi por transplante hepático. E, na verdade, por causa de uma doença extremamente... Já era transplantado renal e foi por transplante hepático por causa da agressividade da doença no parente. Mas realmente é isso que você falou. É extremamente raro e eu acho que eu pude ver esses dois casos justamente por estar num centro transplantador de fígado que acaba atraindo também casos mais graves nesse cenário. Acho que dá para a gente fazer mais uma perguntinha aqui, Fernando. Manifestação hepática, uma que causa muita dúvida é a questão de aneurismas. Os aneurismas, eles acabam sendo mais frequentes nessa população. Vale a pena rastrear todo mundo? Essa é uma outra grande discussão, assim. Aí eu vou para aquele lado do como eu faço, tá? Eu habitualmente não faço o rastreio universal. Eu seleciono aqueles pacientes que ou estão sintomáticos, aí eu sou bastante liberal para interpretar o sintoma, tá? Eu valorizo aí bem as cefaleias, mesmo as de pequena monta. E pacientes que, obviamente, têm uma história familiar de aneurisma, roto ou não, e aqueles que já tiveram uma ruptura prévia, obviamente, esses pacientes você tem Aneurisma que... cerebral, tá, gente? Só para colocar todo mundo na mesma página. Isso, aneurisma cerebral. Então, ou então aqueles pacientes que não preenchem nenhum desses critérios que eu falei, mas trabalham com situações de risco, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que é piloto de avião, é piloto da Azul. Esse paciente eu tive que estudá-lo, embora ele não tivesse esses critérios anteriores, entendeu? Então, situações ocupacionais de risco, elas também são indicativas aí de rastreio, tá? Não faço exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma tendência de dar também a opção de colocar o paciente na jogada. Chegar e falar, olha, é o seguinte, a sua situação é essa, mesmo você não tendo história familiar, existe um risco, a gente tem esse exame aqui que pode te dar uma possibilidade de saber se tem ou se não tem, se vai tratar ou não, aí já são outros 500. Então, acho que envolver o paciente é algo que, na medida do possível, é sempre de bom tom, vamos dizer assim. Netão, deixa eu só falar rapidamente, a gente já está acabando, mas uma condição que eu tive um caso relativamente recente, é no diagnóstico que eu já vinha com ele na cabeça, que é uma condição cística, só que o fenótipo é um pouquinho diferente. Esse paciente ele faz cisto, geralmente na junção córtico-medular, não é aqueles cistos difusos, então geralmente ali na junção córtico-medular, e esse paciente tem um fenótipo de síndrome metabólica absurdo. Então eles têm gota grave, aquelas gotas malignas, fazem diabetes precoce. Então toda vez que você tiver um paciente com cisto, principalmente nessa topografia, e esse fenótipo agressivo de gota, de síndrome metabólica, pensa numa outra doença cística que não é a policística autossômica dominante, ela chama doença túbulo-intersticial autossômica dominante. História familiar é parecida, tem vários casos na família, cisto na família, mas o que vai chamar a atenção desse paciente é a história rica de diabetes e gota, tá? Síndrome metabólica. É só porque tive um caso recente, eu estava atrás desse diagnóstico há um tempo. Sabe? Cara, esse é novidade para mim. Esse aí eu acabei de colocar no meu radar. Esse eu não E a história familiar é rica, entende? É autossômica dominante. Muitos recebem o diagnóstico de doença renal policística e não tem. É muito fácil você comer. Muito. Até porque, eventualmente, você vai ver um cisto ou outro ali, você vai falar, não, isso é cisto simples. Nem vai valorizar aquela presença daquele cisto. Você vai falar, não, é metabólico. É diabetes e gota que chama atenção, entende? Vários entes familiares e tal. E com um cisto ali de permeio. O grave aí não é o cisto, entende? Entendi. Muito bom, muito bom. Fernandão, como eu supunha, a gente conseguiu chegar aí em um 25, 30% do assunto. Mas eu acho que, como a gente não tem pressa, vamos tocando. Semana que vem, galera, tem mais doença renal autossômica, doença renal policística autossômica dominante.
Eu vou abrir uma caixinha de perguntas logo aqui no final, para vocês deixarem dúvidas para mim e para o Fernando a respeito do tema. Podem colocar outros assuntos relacionados à nefrologia. A ideia é sempre estar divulgando. E eu quero a participação de vocês, viu? Colocando aqui o que vocês acham, o que vocês têm feito no dia a dia, porque é isso que acaba contribuindo demais aqui. A gente está longe de querer ser rei da verdade, né, Fernando? A gente Exatamente, quer realmente aprendendo aguçar a juntos, né? curiosidade. Aprender juntos, exatamente. O Instagram já está me dando um alerta vermelho aqui. Fico aqui com vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Beleza, Valeu, Netão, um Fernandão. abração. Até semana que vem. Valeu Tchau, demais. tchau. Tchau, tchau.